Saudações especiais, caros alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor Jeremias Correia, professor de Geologia do 11º e 12º ano. O contexto em que estamos a viver, o contexto da pandemia do Covid-19, exige que estejamos atentos e cumpramos também com os nossos deveres e obrigações. Portanto, siga as orientações emanadas das autoridades de saúde. Agora vamos para o sumário da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as ondas sísmicas, tipos e modo de propagação. E durante esta aula pretende-se que atinjam os seguintes objetivos: classificar os diferentes tipos de ondas sísmicas, explicar como se propaga os diferentes tipos de ondas ao longo da sua trajetória e caracterizar cada uma das diferentes ondas sísmicas. Ora, na aula anterior, nós vimos que quando ocorre um sismo, dá-se a libertação de energia do hipocentro, que é o foco situado no interior da Terra, até à superfície da Terra. E essas ondas propagam tanto em forma de calor como em forma de ondas. No entanto, essas ondas que propagam do hipocentro ou foco até a superfície da Terra não são todas iguais. Daí que se faz a classificação dessas ondas. E como se classifica as ondas sísmicas? As ondas sísmicas são classificadas de ondas interiores ou profundas e ondas superficiais. Ondas interiores ou profundas são aquelas ondas que têm origem no hipocentro, isto é, no foco, e que propagam até à superfície da Terra. E as ondas superficiais são as ondas que resultam da interferência das ondas profundas, não é? As duas ondas que nós vamos ver de seguida vão se interferir para originar as ondas superficiais que vão se propagar à superfície da Terra. Relativamente às ondas interiores ou profundas, nós podemos destacar as ondas primárias, também são chamadas de ondas P, e as ondas secundárias, chamadas de ondas S. Quanto às ondas superficiais, destaca-se as ondas de Love, também conhecidas por ondas L, e as ondas de Rayleigh, conhecidas também por ondas R. Então, vamos ver agora como é que essas ondas propagam do interior da Terra. As ondas profundas propagam do interior da Terra para a superfície da Terra. Nós vamos começar pelas ondas P, que também são chamadas de ondas primárias. Como pode ver na imagem, não é? As ondas P são ondas que propagam do interior da Terra, mais concretamente do foco, até à superfície da Terra. E à medida que vão se propagando, vão fazendo as partículas rochosas vibrarem. Então vamos ver como é que vão fazer essas partículas vibrarem e vamos ver também as características dessas ondas. Primeiramente, para dizer que ondas primárias têm a ver com o facto de serem as primeiras ondas a atingir a superfície da Terra, ou seja, as primeiras ondas a serem registadas pelos sismógrafos, daí que nós podemos dizer que são as ondas mais velozes, propagam a uma velocidade mais elevada. Fazem vibrar as partículas paralelamente à direção da propagação das ondas. Então,
como se vê na imagem, e mais adiante vamos ver um GIFT, demonstrando isso ainda muito mais claramente. Pode-se ver nesta imagem que, à medida que a onda se propaga, vai havendo a compressão, ou seja, os materiais diminuem de volume, depois voltam ao volume normal. Então, comprime e dilata até chegar à superfície da Terra. Provocam compressão, como eu disse, e expansão das partículas, havendo, portanto, variações do volume do material durante este processo de compressão e dilatação. Propagam-se em todos os meios, tanto nos meios sólidos, meios líquidos, como meios gasosos. A velocidade de propagação diminui progressivamente na passagem dos meios sólidos para líquidos e destes para meios gasosos. Eu disse que são as ondas mais velozes, bem, que propagam uma velocidade mais elevada, têm uma velocidade de aproximadamente 7 km por segundo de propagação. Uma outra onda profunda, anteriores que nós vimos, são as ondas S, também conhecidas por ondas secundárias. Também. O nome está relacionado também com a ordem de chegada da própria onda. As ondas S, ondas secundárias, são as segundas a atingir a superfície terrestre. Fazem as partículas vibrar num plano perpendicular à direção da propagação da onda. Como nós podemos ver aqui, na imagem temos o raio sísmico, não é? E vê-se que as partículas fazem este movimento, adiante, atrás. Então, este modo de propagação faz com que as partículas vibram num plano perpendicular à direção da propagação. Provoca mudança, obviamente, da forma e posição dos materiais, mas não altera o volume, neste processo de adiante, atrás. Apenas se propagam através de corpos sólidos e essas ondas sacodem a Terra e as construções de alto para baixo, como quem sacode um tapete. Então, neste caso, nós podemos ver que, pode-se ver que os materiais ou as construções, a superfície normalmente fazem esse tipo de movimento, não é? Para além das ondas profundas, nós também vimos que existem ondas que são chamadas de ondas superficiais, não é? Onde se destacam as ondas L e as ondas R. Nós vamos ver o modo de propagação das ondas superficiais, mais concretamente as ondas L, não é? Que são ondas que propagam à superfície da Terra. Isto é, partem do epicentro e vão se alargando até o lugar considerado, não é? Essas ondas são ondas que geralmente só se propagam em meios sólidos, atacam os alicerces dos edifícios, portanto, por isso é que são consideradas as ondas mais destrutivas, que provocam os maiores danos, e as partículas do meio vibram perpendicularmente à direção da propagação. Isto é, se nós temos a direção de propagação, geralmente as partículas movimentam neste sentido, não é? Fazendo um perpendicular com a direção da propagação das ondas. Trouxe aqui duas imagens demonstrando o efeito da passagem das ondas L à superfície da Terra, para demonstrar o grau de destruição também que essas ondas acabam por provocar à superfície, principalmente nas construções humanas, mas não só, não é? Partimos agora então para as ondas R, também que são ondas superficiais, não é? Essas ondas que nós vimos também são chamadas de ondas de Rayleigh. São ondas que geralmente fazem as partículas do meio vibrarem perpendicularmente à direção da propagação da onda. Aqui
é preciso também, de certa forma, explicar, porque anteriormente o professor explicou para as ondas L perpendicular, não é? O movimento das partículas é neste sentido, não é? Traz frente. Aqui também faz um perpendicular, mas só que o movimento é neste sentido, tá bom? E geralmente fazem como se fosse uma onda de mar. As ondas agitam o solo segundo uma trajetória elíptica semelhante às ondas do mar. Diferentemente das ondas L, as ondas R propagam-se tanto nos meios sólidos como também nos meios líquidos. Vamos ver também a imagem que demonstra alguns danos provocados acerca da passagem das ondas R, não é? Nós temos aqui uma imagem e nesta outra imagem ainda é muito mais visível uma estrada que anteriormente era reta, passa a ter lombas e valetas devido à passagem das ondas R. Ainda, vocês têm esse quadro que acaba por resumir, não é, tudo aquilo que nós acabamos de ver. Não é? As ondas com origem internas e ondas com origens superficiais. Com origem interna, nós temos as ondas primárias ou ondas P e ainda as ondas secundárias ou ondas S. Tem origem no foco ou hipocentro. Ondas superficiais. Temos ondas de Love e ondas de Rayleigh, não é? Têm origem na superfície por interferência das ondas P e S. O modo de propagação também nós já vimos, não falamos de amplitude, o professor vai aproveitar para falar de amplitude aqui. As ondas P são as ondas de menor amplitude e são as primeiras ondas também a serem registadas pelo sismógrafo. As ondas S também são de baixa amplitude, mas geralmente têm uma amplitude um pouco superior às ondas P, e as ondas L e R são ondas de grande amplitude. Vocês têm aqui umas fórmulas na qual se pode utilizar para calcular a velocidade dessas ondas. A velocidade média das ondas P, o professor já tinha dito que é aproximadamente 7 km por segundo. Vocês têm ali 6,5 km por segundo. As ondas secundárias têm uma média de 3,2, as ondas de Love 3 e as ondas R têm uma velocidade de 2,7 km por segundo. Os corpos que podem ser atravessados por essas ondas. Nós vimos que as ondas primárias podem atravessar tanto corpos no estado sólido, líquido e gasoso. As ondas secundárias e ondas de Love apenas propagam em meios sólidos e as ondas de Rayleigh podem propagar tanto nos meios sólidos como nos meios líquidos. Ok, então vamos ver aqui umas imagens GIFT que tinha referido durante a minha explicação, não é? Que demonstra o modo como as diferentes ondas vão propagar e também como fazem as partículas das massas rochosas vibrarem. Nós temos aqui as ondas P, não é? Que são ondas interiores ou profundas, que propagam do interior para a superfície da Terra. Vê-se claramente nesta imagem que há mudança de volume das partículas. Não é? Às vezes as partículas ficam mais pequenas, depois voltam ao tamanho real. Então, há compressão e distensão das partículas. Uma outra onda profunda que nós vimos é a onda S. Aqui já não se verifica a mudança de volume das partículas, mas verifica-se a posição, não é?
a mudança de posição das partículas. Para as ondas superficiais, as ondas R e L, nós temos aqui na imagem a onda R, que o professor disse que faz um movimento elíptico, tipo o movimento que as ondas do mar fazem. E ainda temos as ondas de Love, ondas L, que o professor disse que o modo a vibração das partículas faz uma perpendicular com a direção da propagação das ondas, mas neste sentido, frente-trás, fazendo com que essas ondas sejam as ondas mais destrutivas, que causam mais danos, mais destruições à superfície da Terra. Ora, então, vamos agora ao exercício da aula de hoje. A aula tem apenas um exercício, pede para classificar as frases seguintes de verdadeiras, colocando um V, ou falsas, colocando um F. A linha A. As ondas L são ondas profundas que causam grandes destruições. Verdadeiro ou falso? B. As ondas P provocam contrações e dilatações das partículas. Verdadeiro ou falso? A linha C. As ondas S são menos velozes do que as ondas P. Verdadeiro ou falso? A linha D, as ondas R são ondas profundas que propagam tanto nos sólidos e nos líquidos. Verdadeiro ou falso? E a linha E, as ondas S são ondas profundas que propagam em todos os meios. Vocês têm uns minutinhos para fazer esse trabalho, um trabalho muito simples, que tenho absoluta certeza e confiança que vocês conseguem fazer num tempo muito mais curto e com sucesso. Então vamos? Ora, ok, então agora vamos passar para a correção do nosso exercício, não é? E eu estou muito ansioso porque eu sei que vocês conseguem tirar de letras todas estas linhas. Então vamos à linha A. As ondas L são ondas profundas que causam grandes destruições. Muito bem, muito bem, muito bem. As ondas L são ondas profundas que causam grandes destruições. Isso é falso. Vocês têm toda a razão, porque as ondas L não são ondas profundas, mas sim ondas superficiais. A linha B, as ondas P provocam contrações e dilatações das partículas. Verdadeiro ou falso? Certo, certo. A frase é verdadeira. As ondas P provocam contrações e dilatações das partículas. E isso faz com que as partículas alterem o seu volume. A linha C, as ondas S são menos velozes do que as ondas P. Muito bem, vocês estão de parabéns, bravo. É uma afirmação verdadeira, porque as ondas P são
as ondas que são as primeiras a serem registadas. Então, portanto, são as mais velozes e as ondas S as menos velozes. D, as ondas R são ondas profundas que propagam tanto nos sólidos e nos líquidos. Ok, então, qual é a resposta? A resposta é falsa. Sim, as ondas R são ondas profundas que propagam tanto nos sólidos e nos líquidos. Não, as ondas R são ondas superficiais. Propagam tanto nos líquidos e nos sólidos, mas não são ondas profundas, são ondas superficiais. A linha E. As ondas S são ondas profundas, mas não propagam em todos os meios. Nós vimos que as ondas S apenas propagam nos meios sólidos. Então, vamos agora ao TPC de hoje. Ora, vocês têm uma imagem, não é? Ao lado. E o exercício, não é, do TPC é, à frente de cada uma das seguintes frases, registre a ou as, letra ou letras correspondente na figura. Se repararem, vocês têm, embaixo de cada uma das figuras, vocês têm uma letra, A, B, C e D. A linha A representa a propagação das ondas L. A linha B são consideradas ondas superficiais. A linha C propagam em meios sólidos e líquidos. A linha D, as partículas movimentam as ondas do mar, tal como as ondas do mar. A linha E provocam mudança da forma e posição dos materiais, mas não altera o volume do material. Ora, então, nós estamos a aproximar do final da aula, vamos para a síntese da aula de hoje. Ora, durante esta aula, nós falamos basicamente sobre dois aspectos, não é? Nós fizemos a classificação das ondas sísmicas, não é? E vimos que as ondas sísmicas classificam-se de profundas e também ondas superficiais. Dentro das profundas nós vimos ondas P e ondas S, e superficiais vimos as ondas L e R. Depois falamos do modo de propagação dos diferentes tipos de ondas. Não só o modo de propagação, mas as características também de cada uma dessas ondas. Então, caríssimos, foi assim mais uma aula de Geologia no programa Aprender e Estudar em Casa. Gostaria de vos agradecer pela vossa atenção e desejar que tenham um feliz dia. Tchau.